Audote e Manuela Maia. Não sei se está mais alguém para além destes nomes que tenho aqui. Dou-vos as boas-vindas, agradecemos a vossa presença. Estão presentes hoje nesta quarta audição os grupos parlamentares do PSD representados pela deputada Laura Magalhães, do Bloco de Esquerda representado pelo deputado Moisés Ferreira e do Partido Comunista pela deputada Carla Cruz. O CDS, a deputada Patrícia Fonseca, tem um compromisso e pediu para transmitir que não sabe se consegue chegar a tempo, daí ainda intervir nesta audição, e o deputado João Marques tem um compromisso do Partido Socialista que igualmente também não sabe se consegue chegar a tempo. Esta audição vai decorrer da seguinte forma: numa fase inicial dispõe de 10 minutos para apresentar o que entenderem. Podem repartir o tempo, podem usar um de vós, como bem entenderem. Depois os grupos parlamentares têm, cada um dos grupos, 3 minutos para vos colocar as questões que entenderem. E no final, para o encerramento, dispõem de 10 minutos igualmente, que também podem repartir o tempo. Pedimos que respeitem os tempos, porque às 3 horas temos plenário e, como tal, é isso que pedimos, que haja aqui algum cumprimento do tempo. E, portanto, passo de imediato a palavra. Julgo que eu, Frederico, é assim, Carvalho. Tem a palavra, então. Então, muito obrigado, Santíssimo Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho das Terapêuticas Não Convencionais, Santíssimos Senhores Deputadas e Deputados. Por que é que estamos aqui hoje? No passado dia 27 de outubro de 2017, há mais de um ano, portanto, foram aprovados sem votos contra, na Assembleia da República, 2 projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN e uma resolução do CDS, que visam, no seu essencial, a reposição do necessário regime provisório previsto na Lei 71/2013, de 2 de setembro, abrangendo a prorrogação do prazo para pedidos de cédula a todos os profissionais de TNC que se formaram depois de 2013 ou que ainda se encontram e se manterão a estudar nas escolas de regime jurídico não superior previstas no artigo 19.6 da Lei 71/2013. Ao longo destes anos, a Federação tem vindo a alertar repetidamente para a necessidade de enquadrar legalmente os alunos das escolas aqui representadas. Assim, fizemos-lo em março de 2013, no parecer jurídico que enviámos a esta Assembleia relativo à proposta de lei 111/12, que veio dar origem à Lei 71/2013, onde, pela nossa intervenção, se deu a introdução do artigo 19.6 da Lei 71/2013. Fizemos-lo desde 2013 até ao presente nas várias audiências com grupos parlamentares e entidades governamentais. Fizemos-lo em 2016 na elaboração da proposta de portaria do artigo 19.6 da Lei 71/2013 a pedido da Direção-Geral do Ensino Superior. Fizemos-lo na audiência com o Bloco de Esquerda a convite da OMN do dia 19 de outubro de 2017, onde, por nossa iniciativa, foi incluída a linha B do artigo 19.6, que salvaguarda a reposição da justiça do tratamento de igualdade aos alunos pós-2013 e a todos os que ainda estão e continuarão a estar em formação nestas escolas. Fizemos-lo em outubro de 2018, participando na recém-criada Comissão Técnica 212, Comissão Técnica de Normalização da Qualidade em Medicina Tradicional e Complementar, pelo IPQ, Instituto Português da Qualidade. E agora passaria a palavra à minha colega Delfina Udor. Obrigada. Quem são os pós-2013? A existência dos pós-2013 não foi devido à atividade das escolas tradicionais do setor, mas sim da incompletude das disposições transitórias da Lei 71/2013, de 2 de setembro. Convém, antes de delinear a arquitetura do aditamento final que irá resolver o problema, dispensar algum tempo sobre a definição do que é o conceito de pós-2013. No entendimento desta Federação, pós-2013 pode aplicar-se a 3 grupos de profissionais e alunos. Pós-2013 são as pessoas que, à data de setembro de 2013, se encontravam ainda a estudar ou já estavam diplomadas, mas por não terem ainda iniciado a atividade profissional, não puderam candidatar-se à cédula profissional. Pós-2013 são as pessoas que iniciaram os seus estudos após setembro de 2013, nas escolas e institutos que esta Federação representa, no âmbito das disposições transitórias do artigo 19.6, e que, entretanto, se diplomaram, iniciaram ou onde iniciar a atividade profissional. Mas também, pós-2013, são todas as pessoas que continuam e onde continuar a iniciar e concluir as suas formações no âmbito deste mesmo artigo 19.6, ou seja, pós-2013, são todos os alunos e futuros alunos que estão à espera da legislação especial citada no artigo 19.6 da Lei 71/2013, de 2 de setembro. Além das 3 situações anteriormente citadas, esta Federação gostaria de salientar que a reabertura das candidaturas também
deve salvaguardar a possibilidade de candidatura de um quarto grupo de pessoas. Aqueles que, por motivos de saúde, de deslocação no estrangeiro ou ainda de desconhecimento por não estarem ligados a nenhuma associação do setor, no período anterior não conseguiram apresentar atempadamente candidatura, apesar de preencher os requisitos de então. Esta federação acredita que só salvaguardando os direitos desses quatro grupos de pessoas, o aditamento à Lei 71/2013 irá, de facto, restabelecer justiça no setor e, não menos importante, impedir a criação de novos pós-2019 ou novos pós-2020. Obrigada. Agora vou passar a palavra à doutora Manuela Maia. Muito boa tarde. Eu falarei sobre a importância das escolas profissionais para a resolução desta problemática dos pós-2013. Muitas vezes e levianamente se culpam as escolas profissionais por estarem a lecionar cursos das TNC que não conferem licenciatura. Todavia, há que esclarecer o seguinte: não se pode falar de pós-2013 sem se conhecer profundamente os trabalhos preparatórios da Lei 71/2013 e o papel das escolas neste processo. Mais do que regulamentar as escolas, foi intenção, no artigo 19, número 6, proteger os direitos dos alunos e dos diplomados no processo de transição para o regime da licenciatura. Direitos esses que têm sido totalmente vilipendiados pela saída desfasada e extemporânea desta regulamentação, criando uma verdadeira armadilha de todos os cidadãos que pretendem fazer formação nesta área legalmente reconhecida, quer a nível profissional, quer formativo. Vejamos o seguinte: o legislador reconheceu as TNC e a qualidade das escolas profissionais com 2 diplomas. Cria legítimas expectativas junto dos jovens e das famílias e do cidadão, legislando as TNC, atribuindo cédulas profissionais e depois penaliza estes diplomados pós-2013, não lhe reconhecendo o acesso à cédula. Estamos no âmbito da violação dos princípios basilares do Estado de Direito, tratando de forma distinta situações iguais, porque o Estado fez uma promessa pública de regulamentação e inopinadamente não está a cumprir. Todos os pós-2013 são cidadãos, famílias, acreditaram na responsabilidade social e jurídica do Estado português e ele não está a corresponder. Consideraram que o Estado iria regulamentar devidamente a Lei 71/2013 e não está a acontecer. Investiram as suas poupanças familiares na formação em escolas legalmente reconhecidas, acreditando que tinham uma saída profissional e não estão a ver solução. Querem constituir-se como uma saída profissional e o Estado não está a permitir. Querem ser tratados de forma igual aos seus colegas que obtiveram a cédula profissional e o Estado não lhes permite. Estes cidadãos estão à espera que o Estado resolva esta situação e as escolas querem ajudar neste processo. É isto que o Estado português tem de dar resposta definitivamente, solucionando o problema destes cidadãos e não fugindo naturalmente à sua responsabilidade. Passarei agora a palavra a José Faro para apresentar a nossa proposta. Boas tardes. A Lei de Bases do Sistema Educativo, no artigo 64, regime de transição, estabelece que o regime de transição do sistema atual para o previsto na presente Lei de Bases, constará de disposições regulamentares a publicar em tempo útil pelo Governo, não podendo professores, alunos e pessoal não docente ser afetados nos direitos adquiridos. Esta disposição significa que todas as leis com implicações na área da educação têm que respeitar este princípio, incluindo as leis sobre alunos, escolas e formação das TNC. Este artigo mostra também que professores, alunos e funcionários são uma unidade indissociável quanto aos seus direitos. Sem qualquer deles, não há escola. E assim tem de ser entendida a referência às escolas no ponto 6 do artigo 19º da Lei 71/2013. Este artigo da Lei de Bases do Sistema Educativo mostra ainda que o legislador a considerou quando incluiu este ponto na Lei 71/2013. As regras para esta transição são aquilo que se aguardava em abril de 2013 e ainda não chegou aos alunos TNC e às suas escolas. A formação destes alunos é igual, em alguns casos superior, à dos profissionais que já obtiveram cédula profissional. Profissionais que atualmente também supervisionam estágios profissionais e ensinam nos cursos de terapêuticas não convencionais dos politécnicos. Para os profissionais pós-2013, não se trata de obter administrativamente a cédula profissional.
A questão é permitir-lhes a apresentação de candidaturas à Administração Central do Sistema de Saúde, a qual aplica um conjunto de procedimentos legais para valorizar, aceitar ou não aceitar as candidaturas, tal como fez anteriormente nos prazos de candidatura que já decorreram. Manter uma situação de ilegalidade ou desemprego de milhares de jovens preparados para iniciar o seu exercício profissional, dotados de condições semelhantes às dos seus antecedentes, sem qualquer razão para isso, é um ataque inaceitável ao direito ao trabalho, à livre escolha de profissão, ao direito à realização pessoal e à sua dignidade como cidadãos. O mesmo se aplica ao risco de lançamento no desemprego de professores e funcionários das escolas de TNC em exercício plenamente legal da sua atividade. Qualquer mudança radical de estatuto ou condição deve ser anunciada com anos de antecedência e prazos claros para que as necessárias diligências possam ser efetuadas sem atropelo dos direitos, liberdades e garantias em vigor num Estado de Direito como o nosso. E passo a palavra novamente ao Dr. Frederico Carvalho. Para concluir, as propostas de lei atuais do PAN e do Bloco de Esquerda, apesar de terem sido grandes avanços na reflexão sobre a questão dos pós-2013, fixam, em ambos os casos, o prazo limite do pedido de candidatura à cédula profissional à data dos primeiros licenciados de cada área. Acontece que já existem licenciaturas a decorrer em osteopatia e em acupuntura e que já existem datas tangíveis dos primeiros licenciados, de osteopatia em 2020 e de acupuntura em 2021. É fundamental analisar estes dois projetos face a essa realidade. Neste contexto, a leitura da proposta do PAN permite logo entender que cria novo vazio legal para os alunos que entraram recentemente e ilegalmente nestas áreas das escolas desta Federação e que hão de acabar após 2020 e após 2021. O projeto do PAN limita, de facto, o acesso à cédula profissional a quem conclua a sua formação até à data do primeiro licenciado. Como já existem estas licenciaturas em osteopatia e acupuntura, esta redação não dá tempo concreto aos alunos mais recentes destas duas áreas para concluir a sua formação, o que leva esta Federação a não apoiar esta redação. O projeto do Bloco é muito mais completo, de facto, e permite aos alunos que concluam, mas também aos que tenham iniciado até à data do primeiro licenciado, candidatarem-se à cédula profissional. Esta proposta é apoiada por esta Federação porque salvaguarda os interesses de todos os grupos profissionais e alunos pós-2013 anteriormente descritos. No entanto, apesar de tudo, necessita absolutamente ser melhorada, uma vez que simultaneamente cria uma contradição legal com o artigo 19.6. Assim, vejamos. Voltando ao caso da osteopatia e acupuntura, esta proposta significa que as escolas desta Federação só poderiam fazer entrar novos alunos em osteopatia e acupuntura até, respectivamente, 2021 e 2022, uma vez que, a partir destas datas, não poderiam garantir o acesso à cédula profissional. Imaginando que em 2021 ainda não tivesse sido publicada a legislação especial para a adaptação ao ensino superior, que é o que nós pedimos, estas escolas estariam então impedidas de ensinar, sem mesmo lhes ter sido dada a possibilidade de transformar os seus cursos para o ensino superior. Assim, entendemos que o projeto de lei do Bloco de Esquerda abraça todos os profissionais e alunos dos 4 grupos que anteriormente foram citados, mas, no entanto, pelo facto de já existirem licenciaturas e ainda não ter saído a legislação especial, gera uma contradição jurídica com o referido artigo 19.6. O aditamento à lei deve, então, absolutamente assegurar que quem se formou ou estiver em formação nas escolas do 19.6, dentro das disposições transitórias, possa ter acesso à cédula profissional. Não impossibilitar, como está previsto na lei, que as escolas tradicionais do setor possam ter oportunidade de se transformar em ensino superior antes de se verem impedidas de ensinar nas áreas de conhecimento às quais deram origem. E é esta a nossa posição. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos os vossos contributos e, de seguida, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Deputada Laura Magalhães, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, assim como a Federação Nacional de Escolas de Medicina Tradicional, Complementar e Alternativa pelos contributos que hoje nos trouxeram aqui. Dizer-vos que o Grupo Parlamentar do PSD já vos recebeu. Tenho aqui um documento que na altura nos deixaram e por isso na altura tivemos a oportunidade de tirar todas as dúvidas que tínhamos, ainda que hoje eu considero que a vossa exposição tenha sido ainda mais exaustiva e muito mais completa do que aquela que foi no início deste ano, salvo erro. Isto é em data 5 de dezembro de 2017, mas eu acho que nós
estivemos convosco no início deste ano, no início de 2018. E como eu estava aqui a comentar que tive alguma dificuldade em fazer alguns apontamentos que considero importantes daquilo que referiram aqui, eu iria pedir, se possível, que nos deixasse ficar ou que fizessem chegar ao grupo parlamentar todas essas notas que nos trouxeram. Ao grupo de trabalho. Exato, enviando para o Sr. Presidente, o Sr. Coordenador do grupo de trabalho, para depois nos fazer chegar a todos. Queria só colocar uma questão que, lá está, pode ter decorrido da minha má interpretação, mas também é uma forma de esclarecer. Quando estavam a referir quem são os lesados, aqueles que consideram ser os lesados do pós-2013, e tinham 3, que já os tinham identificado anteriormente, e propõem acrescentar mais um grupo, que seriam aqueles que, por motivo de saúde ou que estavam fora do país, não puderam submeter o pedido à cédula profissional no período que terminou a 19 de fevereiro de 2016, e acrescentam aqui um pormenor referindo que ou todos aqueles que não estão associados a nenhuma entidade que os represente. Eu não sei se fui eu que eu percebi mal ou se realmente quiseram dizer isto, porque a sensação que fica é que acaba por caber aqui toda a gente, mas já por isso questiono e posteriormente depois peço para esclarecer. E por enquanto é só, e mais uma vez agradecer os contributos deixados. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E de seguida tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigado. Não, está ótimo. Obrigado. Nós conseguimos nos ouvir todos, mas deve ser para efeitos de gravação. Exatamente. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos e agradecer a presença, o documento e também o esclarecimento. E, na verdade, na intervenção inicial que fizeram, esclareceram muitas das questões que eu hipoteticamente iria colocar. Mas antes de mais, agradecer a presença mais uma vez. Todos nós sabemos qual é o problema dos denominados pós-2013. Era para tentar solucionar esse problema que o Bloco de Esquerda apresentou o projeto que conhecem bem. O facto de estar agora em especialidade neste grupo de trabalho quer dizer que o projeto está, portanto, aberto a modificações e nós estamos abertos a essas modificações também, no sentido de, efetivamente, solucionar problemas identificáveis e creio que percebi que, da vossa apreciação e opinião ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, em concreto do Bloco de Esquerda, identificavam 2 limitações, pelo que eu percebi. A primeira é que não permitiria que os pré-2013, que por alguma razão não apresentaram requerimento para cédula profissional, não possam apresentar, porque o nosso projeto é para os pós-2013, portanto, creio que essa é a primeira limitação que identificaram. E a segunda limitação tem a ver, é uma decorrência, não propriamente do projeto do Bloco, mas uma decorrência da falta de regulamentação que ainda existe nesta área, que é do ponto 6 do artigo 19º. E uma forma de conciliar, creio eu, este acesso à cédula profissional na redação que é proposta pelo Bloco, com algo que já está reconhecido na lei, que é o reconhecimento legal das escolas que estão em funcionamento. Portanto, creio que foram estas as limitações que identificaram. Nós teremos que olhar para o nosso projeto e ver, enfim, de que forma poderemos alterar, fazer modificações no sentido de poder tornar mais justa a solução que nós propomos. Sem prejuízo de fazer uma análise depois jurídica um bocadinho mais, não sou jurista, mas de me apoiar até juridicamente no assunto, creio que a questão da relação entre o novo projeto e a alteração
a hipotética alteração à lei que possa existir, que nós queremos que exista, com o número 6 do artigo 19º é algo que tem que ser bem estudado, não é? Porque o número 6 do artigo 19º já está na lei, realmente o problema é não haver regulamentação. E temos que ver como é que se harmonizam as duas questões. Agora, a pergunta que deixava, e até porque estamos no processo de especialidade e todos nós conhecemos o problema bem, portanto podemos arrumar já essa questão da dissecação do problema, creio que a conhecemos bem. A pergunta que colocava era essa, se entendi bem, são essas, na opinião da Federação, são essas as duas grandes limitações, pré-2013 e acesso à cédula a quem não requereu na altura, por qualquer razão, mas a quem não requereu na altura, e a questão da harmonização com o 6 do artigo 19º. Creio que foram essas as preocupações. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Deputado. E de seguida tem então a palavra a Sra. Deputada do Partido Comunista, Carla Cruz. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a Federação Nacional de Escolas de Medicina Tradicional, Complementar e Alternativa. Agradecer a vossa exposição, também a disponibilidade de deixarem o documento por escrito ao grupo de trabalho, mas eu tenho duas questões para vos colocar. Não vamos, todos nós sabemos porque é que chegamos aqui, não vale a pena estarmos a relembrar sucessivamente a situação, mas vamos a uma questão que tocaram e que de facto nos parece a nós que é um dos aspectos que não está a concorrer para uma resolução do problema e que tem efetivamente a ver com a regulamentação do número 6 do artigo 19º, que, como sabem, não é competência da Assembleia da República. Isto é, claro, tem que ficar claro que não é competência da Assembleia da República regular uma lei que já por ela própria dizia que era regulamentada no prazo de 180 dias, muito menos esta dimensão das escolas que nós não temos competência para fazer o acompanhamento e as necessárias reuniões e diligências para que seja regulamentado o número 6. Isto tem que ser claro. Portanto, também eu gostaria de, até para clarificar a vossa intervenção, quando dizem que a proposta do Bloco de Esquerda tem que ser melhorada no sentido de... Pergunto, estão a sugerir que se regulamente o número 6 do número 19? É que não ficou claro o que pretendem. Portanto, nós estamos em sede de especialidade, era importante que isso ficasse de uma forma taxativa o que é pretendido. Ainda relativamente a esta questão, por diversas vezes aparecem questões levantadas sobre, permitam-me se haverá verdadeiramente interesse em que seja regulamentado o número 6 do número 19. E, portanto, pergunto-vos isso. As escolas estão verdadeiramente interessadas em que se regulamente o número 6 do número 19? Porque várias vezes isso aparece e, portanto, estando aqui a Federação que representa as escolas, creio que é uma questão que é legítima que se coloque. E sendo, qual é o caminho que as escolas e a Federação que as representa, e já agora, também se calhar seria importante perceber, e para que não fique dúvidas nenhumas, quantas escolas a Federação representa. Quantas escolas a Federação representa e o que é que a Federação e as respectivas escolas que representa, o que é que entende e qual é o caminho que deve seguir relativamente ao número 6 do artigo 19º. Uma outra clarificação. Os projetos que estão aqui, não sendo nenhum da autoria do grupo parlamentar do PCP, eles visam resolver aquilo que está denominado os pós
2013. Hoje, a Federação veio veio dizer que era preciso que ela fosse alargada, pelo menos foi esse o entendimento que fizemos das vossas intervenções, para aqueles que até 2013, por condições de saúde, por estarem no estrangeiro, por não terem nenhuma ligação a nenhuma associação que represente, seja alargado esse período a eles. E eu reitero uma pergunta que aqui já foi feita. Não estaremos nós, não é, a abrir exceção em exceção, que não se termine nunca a regulamentação e que estejamos constantemente a encontrar, porque provavelmente no final deste processo legislativo, não sabemos qual é o final, que depois, daqui a 2 anos ou 1 ano, venham dizer que não foi acautelado, não sei as pessoas que já tinham formação, né? E, portanto, nós estejamos sempre a abrir alçapões, permitam-me esta expressão, e que não se consiga regulamentar uma coisa que para o PCP é fundamental, é regulamentar as terapêuticas. É, efetivamente, dar um quadro de estabilidade às terapêuticas e, portanto, se vamos de iniciativa em iniciativa a abrir processos de, agora é este, depois aquele, permitam-me esta franqueza, mas creio que é exatamente essa a questão que se coloca. Senão, daqui a 2 anos, estamos a abrir outro processo legislativo porque se esqueceram de mais não sei quê, porque não foi devidamente regulamentada mais esta dimensão ou aquela. Eram estas as questões e penso que esta intervenção veio até na sequência das vossas questões e creio que este é o momento para ser clarificada essa vossa intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu pergunto à deputada Patrícia Fonseca, que acaba de chegar, se pretende usar da palavra. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Apenas para cumprimentar, peço desculpa, não consegui chegar a horas, não ouvi a vossa intervenção inicial, mas estive aqui a ver as notas que a nossa assessora tinha tirado, mas para dizer também que o pouco que ouvi da deputada Carla Cruz subscrevo integralmente e, portanto, de facto, reconhecemos que há um vazio ou há uma injustiça perante aqueles profissionais, os pós-2013, aliás, o CDS tinha apresentado um projeto de resolução que recomendava ao Governo abrir um período para quem, no fundo, para pedir cédulas profissionais, porque entendemos que a regulamentação é uma tarefa do Governo e não uma obrigação da Assembleia da República, mas isso se calhar já foi aqui dito e estou-me a repetir, e há de facto injustiças, mas na nossa perspectiva tem de haver um bom senso e uma vontade de ambas as partes, quer da parte da administração pública, quer da parte dos terapeutas não convencionais, escolas profissionais, escolas e os próprios profissionais, de facto, para se conseguir chegar à regulamentação que para nós também é essencial e que penso para todos, porque permite clarificar quem tem as competências adequadas, quem não tem, e para o próprio utilizador, que, sendo de profissões de saúde, é fundamental que as pessoas saibam de facto a quem estão a recorrer e que haja uma certificação e para nós é urgente que esse processo se conclua. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O deputado João Marques, também do Partido Socialista, acaba de chegar, mas depois eu farei chegar o documento que nos encaminharão e, portanto, para encerrarem e para responderem às questões que vos foram colocadas, dispõem de 10 minutos que podem fazer o mesmo que fizeram no início, distribuir o tempo como bem entenderem. Tem a palavra. Então, muito obrigado pela oportunidade e as questões são de facto pertinentes e todas elas têm uma resposta, felizmente, podia não ter, mas têm. Relativamente à questão do PSD e nomeadamente a questão de alguns pré-2013 não estarem em algumas associações e porque é que isso é importante. É importante porque foi um período relativamente curto e há esta área, não sei se vocês sabem, mas tem praticamente 60 associações diferentes, são muitas associações e há muita gente que não se revê em nenhuma destas associações, por isso é que existem tantas, e estão dispersos.
Portanto, estas pessoas não souberam, há muita gente que não soube sequer que havia um período para entrega de cédulas, para candidatura às cédulas. Portanto, é destas pessoas que estamos a falar, apenas das pessoas que na altura não souberam, porque não estavam ligadas a nenhuma associação, não tiveram informação de que estaria um período aberto. E depois há aqueles que efetivamente estavam no estrangeiro. E esta é uma área, como calculam, terapêuticas não convencionais, tem áreas de medicina tradicional em que as pessoas estudam e se preparam noutros países, nomeadamente a medicina tradicional chinesa, etc. Portanto, e as pessoas estavam fora do país. Portanto, houve aqui um período alargado em que as pessoas não tinham como, não souberam e não puderam pedir, além das questões de saúde que já foram referidas. Relativamente à pergunta do Bloco de Esquerda, se temos uma proposta concreta para apresentar, temos, e no final, se houver tempo para isso, ainda líamos exatamente a formulação daquilo que é a nossa proposta, no fundo, queria responder à sua pergunta. Relativamente às duas dúvidas pré-2013, acho que respondi, portanto, a esta questão. E relativamente à legislação 19.6, também é uma dúvida dos outros senhores deputados. Sabemos que não é a vossa competência, aliás, é por essa razão que fomos chamados pela Direção-Geral do Ensino Superior, já em 2016, para contribuir para a portaria, que entretanto está pronta. Foi-nos informada em 2017, numa reunião que tivemos com o Diretor-Geral, de que a portaria estava na mão do Sr. Ministro do Ensino Superior e que estava em processo, em situação processual para ser publicada. Não o foi até então e, enfim, pediu-nos na altura que não tornássemos isto público, mas, entretanto, nas audiências que tivemos convosco já tornámos isto público. O Sr. Diretor-Geral pediu-nos que não tornasse público que estaria na mesa do Ministro, mas com este tempo todo já não conseguimos dizer, já não conseguimos, no fundo, cumprir este pedido e, de facto, tornamos público o que nos foi dito, foi isto. Foi já em 2017 que estava pronta para ser publicada e que tinha os contributos das várias instituições que foram ouvidas. E devo dizer que a Federação Nacional de Escolas é a única instituição das terapêuticas não convencionais que foi ouvida para a preparação desta portaria. Portanto, mais envolvimento que isto e mais compromisso com a portaria do 19.6 não creio ser possível de demonstrar. Portanto, quantas escolas existem, e nós representamos essencialmente as 4 principais escolas destas áreas, há mais alguns projetos formativos de menor dimensão no país, no entanto, estão connosco. Portanto, todas as instituições ou pequenas, enfim, instituições que se dedicam à formação das terapêuticas não convencionais partilham das nossas preocupações e, no fundo, acabamos por representar todo o setor que, de alguma maneira, ensina terapêuticas não convencionais. E acho que respondi às questões colocadas. Eu passaria a palavra aos colegas que, entretanto, quiserem usar da mesma para, no fundo, reforçar o que eu acabei de dizer. Eu começava por referir as questões muito pertinentes da senhora deputada do Partido Comunista Português, nomeadamente o que é que se pretende realmente com esta questão, o que se pretende realmente com que a Assembleia da República faça é, no fundo, e essencialmente, assegurar o direito ao trabalho de todas as pessoas que estão envolvidas nisto. A questão das licenciaturas, as questões das escolas, etc., são um assunto à parte. O que é necessário é que, pelo meio deste percurso bastante acidentado, imprevisto e estranho que tem havido até agora e que vai continuar, que se crie daqui, de alguma forma, uma rede de segurança, de forma a que toda a gente que tenha formação compatível com as formações que já foram acreditadas, digamos assim, para exercício profissional, tenha acesso exatamente às mesmas condições. É isso que interessa. Assegurar direito ao trabalho. É uma questão claramente de direito ao trabalho e estamos nesta comissão, faz todo o sentido desse ponto de vista. Por outro lado, a questão que põe, e também com grande pertinência, se não haverá o risco de, posteriormente, haver mais casos e mais casos e mais casos. Ora bem, o aparecimento um bocado inesperado deste grupo, digamos assim, enquadrado por nós entre os pós-2013, vem na sequência de uma análise exaustiva que nós tentássemos que fosse definitiva sobre, primeiro, os casos que ainda há por resolver e, segundo, os casos que podem surgir no futuro. Isto é, o nosso lema é, de um certo ponto de vista, pós-2013, nunca mais. E a proposta que nós trazemos para a redação do aditamento à Lei 71 de 2013 é exatamente uma tentativa de, olhando para o passado, olhando para o futuro e olhando para o presente, nunca mais haver situações semelhantes àquela com que nos confrontamos atualmente.
Portanto, a preocupação é exatamente a mesma que a sua, daí esta inclusão inusitada deste grupo que não teve conhecimento da abertura do prazo de candidatura, porque estamos convencidos que, para além disto, não há mesmo mais caso nenhum. Portanto, a proposta é sermos exaustivos e fecharmos completamente a porta à repetição deste tipo de problema. Peço desculpa, quanto ao compromisso das escolas com o ponto 9.6, não só, como foi dito, ele surge grandemente por iniciativa nossa nos trabalhos preparatórios da própria Lei 71 de 2013, e fizemos coletivamente, portanto é porque estamos interessados nisso, como na documentação que vai ser entregue há uma lista bastante detalhada das inúmeras movimentações, iniciativas, contactos, pedidos, etc., etc., que no sentido exatamente de que essa porta nos seja aberta. Portanto, o nosso empenhamento é óbvio, tornar-se-á mais óbvio com a listinha das inúmeras diligências que já fizemos, no sentido de conseguir que essa célebre portaria seja publicada, e depois cá estamos para avançar. Se me permitem, então, e no seguimento do que os colegas disseram, eu gostaria só de fazer um pequeno contributo a duas questões extremamente pertinentes que a senhora deputada Carla Cruz tocou. Uma delas é, sem dúvida, a regulamentação 19, número 6, das escolas. Outra é, sem dúvida, os pós-2013. Começando pelo último, pós-2013. O pós-2013 existe por uma razão muito simples. Foi pelo atraso e pelo que está a acontecer relativamente, porque senão ele não existia. Relativamente ainda ao pós-2013, ele existe por outro motivo muito importante, e daí eu ter tido o cuidado de chamar a atenção para nós percebermos um bocadinho o que é que está a acontecer. É preciso conhecer o espírito do legislador na Lei 71 de 2013 e é preciso conhecer os trabalhos preparatórios. O legislador não estava a contar com este pós-2013. O que o legislador pretendia foi regulamentar e limpar tudo o que estava a acontecer até à entrada em vigor da Lei 71 de 2013, ou seja, em 2 de outubro, limpar, dar a cédula profissional a todas as pessoas que teriam os requisitos necessários, e, relativamente aos seguintes, estaria a ser alicerçado no 19, número 6, com uma passagem de regulamentação transitória para proteger todos esses alunos que estavam a cursar no dia 3 de outubro de 2013. E era esse o espírito legislador. Portanto, quando neste momento estamos a falar do pós-2013, estamos a falar de algo que surgiu não no espírito do legislador na altura, mas surgiu porque o próprio sistema extemporâneo da regulamentação começou a criar e vai continuar a criar enquanto isto não for parado. Portanto, senhora deputada, realmente acho que nenhum de nós aqui nesta sala pode assegurar que não haja mais uma situação enquanto esta situação não for realmente solucionada de raiz. Relativamente às escolas, também mais uma vez temos que conhecer o 19, número 6, porque se nós virmos a Lei 41 de 2003, ela não contemplava o regime das escolas. Por que razão é que o legislador pretendeu contemplar numa lei que, no fundo, veio regulamentar aquilo que a 41 de 2003 já veio? Veio precisamente proteger esta situação. Portanto, as escolas são outra matéria à parte. As escolas têm uma forma e uma regulamentação própria para aceder. Mas há um aspecto muito importante. Estas escolas, e na altura em que a lei saiu, não havia ensino politécnico que pudesse contemplar. Foram estas escolas os embriões. E, portanto, a ideia também era poder dar a estas escolas um processo adequado, não era favorecê-las, não era dar-lhes um processo privilegiado, era adequado a que elas próprias fossem aproveitadas no seu know-how, porque, diga-se de forma muito transparente, neste momento, todo o know-how das TNC está nestas escolas. Todo o know-how não está no Politécnico. O Politécnico ainda não teve
tempo para criar conhecimento. Estas áreas precisam de conhecimento. E o Politécnico só poderá ter tempo para conhecer, tempo para fazer conhecimento nesta matéria quando começar a ter mestrados, porque a licenciatura sabemos perfeitamente que não gera conhecimento. Portanto, é todo um processo muito mais complexo. Neste momento, urge, sem dúvida, resolver o pós-2013. Só fazermos a leitura. Agradecia que fosse rápido, que nós estamos sobre... É só mais um Sim, sim. minutinho. Pronto, então eu passo a ler a proposta. Proposta de aditamento ao artigo 19º. 19º de 6. Não, 19º. A linha A. Quem após a data de entrada em vigor da presente lei número 71/2013, de 2 de setembro, já tivesse iniciado ou venha a iniciar até ao ano letivo subsequente ao da saída do primeiro licenciado nessa área ou ao ano subsequente do início da vigência da legislação especial prevista no ponto 6 do artigo 19, a sua formação numa das escolas legalmente constituídas à data de entrada em vigor da Lei 71/2013, com ensino, formação numa das áreas das TNC, pode requerer junto da ACSS, concluída a sua formação, a emissão de cédula profissional, devendo para isso apresentar os documentos e informações descritos nos pontos I da alínea C do número 1 do presente artigo. A linha B. Se numa determinada TNC se verificar a vigência simultânea dos 2 prazos previstos na alínea anterior, será considerado o prazo mais alargado para o acesso dos candidatos à cédula profissional. A linha C. Quem cumpria os requisitos legais para a candidatura à cédula profissional respectiva, à data da entrada em vigor da presente Lei 71/2003 e não o fez no prazo estabelecido, pode requerer junto da ACSS a emissão de cédula profissional no prazo previsto nas alíneas anteriores. Tenho dito. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu agradeço os contributos, agradeço a vossa presença e dava então por encerrada esta audição. Este é para, Podem então, entregar. Eu pedia só ao grupo de trabalho que ficasse 1 minuto apenas para 2 ou 3 informações. Bom Natal, desejo-vos um bom Natal, obrigado pelo vosso contributo. Igualmente, muito obrigado. Só ao grupo de trabalho, Depois agradeço que nos enviem, então. Depois envia para o e-mail da Comissão. Está bem.